Olá, tudo bem? Eu sou a professora Rafaela Lima, professora de Biologia, e você está aqui na nossa aula sobre teorias sobre a origem da vida. Se tem uma pergunta que instiga a humanidade há muito tempo, é justamente como surgiu a vida? Como foi ali o início de tudo? E claro que durante muito tempo a gente tem buscado responder a essa pergunta. Isso a gente remonta lá dos filósofos e uma resposta presente nas variadas culturas é a ideia, é a resposta do criacionismo. Essa teoria é uma teoria que ela diz que há um Criador. É tudo tão perfeito, tão bem encaixado, há um Deus que criou todas as coisas. E nas diferentes culturas, há explicações que remontam em fazendo esse tipo de relação. Uma corrente, uma doutrina, uma corrente filosófica, de acordo aí com algumas interpretações, chamada fixismo, ela considera que os seres eles foram criados e eles não sofrem modificação. Eles foram criados e eles assim são para sempre. Essa teoria ela foi sendo combatida por base de uma série de evidências e ela não é fortalecida hoje em dia. Mas, durante muito tempo, acreditava-se que, sim, há um Deus criador e que tudo que existe, os seres criados, não sofrem modificações. Essa vertente ela não tem uma força na comunidade científica por conta da demanda de evidências ou empíricas, ou em cálculos, ou em laboratório, que não é possível que se comprove, né, algo como a existência de Deus em laboratório, assim como a não existência. Mas essa teoria, então, ela não é tratada e trabalhada a profundo nas estruturas científicas, nas universidades. Até algumas correntes, como por exemplo design inteligente, mas normalmente não é estudado, não é aprofundado dentro dessa vertente. Quais que têm uma maior força, procurando aí nessa resposta sobre a origem da vida, quais que têm mais força na comunidade científica? A gente percebe mais força na panspermia cósmica e na evolução química. Quando a gente fala de panspermia cósmica, é a teoria de que teria essa vida simples, onde tudo se iniciou, vindo de fora da Terra? Aí você fala o quê? Estamos falando de ETs, de extraterrestres? Nada tão assim. Estamos falando de que as moléculas orgânicas mais simples ou algumas um pouco mais complexas poderiam ter vindo de fora da Terra. A gente até hoje sofre e aí está tendo a presença, a entrada de corpos celestes. Meteoros diariamente caem aos montes na Terra. De vez em quando você pode fazer a pesquisa aí sobre chuvas de meteoro. Isso é atual. Isso sempre aconteceu, sempre ocorreu. A entrada de meteoros. Eventualmente, eles caem de fato no solo, o qual a gente chama de meteorito. E um meteorito que chamou muita atenção, em 69, foi o meteorito batizado de meteorito de Murchison, na Austrália. Por quê? Ao estudar meteoritos sempre que caem, eles provocam bastante estudo, sempre que eles são encontrados, né? Muitos se perdem aí nos oceanos e mares. E ao estudar esse meteorito, percebeu-se a presença de algumas moléculas orgânicas, alguns carboidratos, uracila, que é uma base nitrogenada presente no RNA, RNA que está presente aí na maioria dos seres vivos, em alguns, como por exemplo no caso dos vírus, sendo até o material genético principal deles, são no nosso corpo, no corpo dos animais tem RNA, isso já super chamou a atenção. Falei, gente, nesse meteorito tem uracila, tem alguns aminoácidos, alguns lipídios. Isso instigou demais a comunidade científica. E outros meteoritos também foram encontrados. Algumas substâncias orgânicas, chamadas moléculas orgânicas. Tem sido estudado. Será possível? Será que por acaso, na verdade, ele foi exposto na atmosfera terrestre? Como que teria suportado tão altas temperaturas, que é a condição que um meteoro ele entra na nossa atmosfera, ali fica incandescente? Mas são pesquisas que têm sido trabalhadas. Afinal, também foram encontradas moléculas orgânicas fora da Terra, em outros corpos celestes. Então, essa é uma pesquisa que ela está em andamento, são possibilidades na busca dessas respostas. Mas uma que também tem muita força é a chamada evolução química. Evolução química, ela tem aí dois nomes muito fortes, que é Oparin e Haldane. Esses cientistas fazendo aí pesquisas em paralelo, onde eles então desenvolveram, a partir das suas observações, das evidências que tinham até então, que a Terra primitiva era muito diferente da Terra atual, na sua atmosfera, atividade vulcânica.
E que nesse ambiente haveria condição de que nesse ambiente aquático, dentro desse contexto, o surgimento de algumas moléculas simples, que dariam então origem a um ser muito simples nesse ambiente aquático. Opary, então, levantava a bandeira da Terra primitiva, ele trabalhava mais dentro dessa linha, mas que casava perfeitamente com a ideia de Haldane, que sim, dentro dessa Terra primitiva, eu teria, então, nesse ambiente aquático, uma sopa primitiva ali, dando condições para que surgissem alguns seres muito simples nesse ambiente. Essa teoria ela foi ganhando força, e uma coisa interessante aconteceu e que deu força maior para ela a partir de 52 e 53, quando dois cientistas, Miller e Urey, passaram então a reproduzir esse experimento, já que ninguém estava na Terra primitiva para trazer essas evidências, reproduzir em laboratório. Repare que a ciência está em constante avanço, em constante crescimento. Ela não é uma coisa estática. Você pode ter um dado hoje e daqui a alguns anos ele está um pouco mais complementado, ele está um pouco mais amplo. Por quê? Porque a gente está falando de uma construção. A gente vai tendo tecnologias diferentes, condições de estudo diferentes que permitem, então, uma amplificação de dados. Foi o que aconteceu aqui. Tinha uma teoria muito à frente, em 52, 53, que Miller e Urey conseguiram, então, reproduzir numa condição de laboratório, e esse é o experimento. Repare, para simular aí o ambiente, né, da sopa primitiva, daqueles oceanos e mares, eles criaram ali um compartimento oceânico, ali simulando ali uma água do mar. Colocaram ali, expuseram a uma temperatura um tanto quanto alta, para promover então a evaporação, simulando as condições da Terra primitiva. Então tem ali um vapor d'água, esse vapor d'água que vai então originar as nuvens para que haja a formação de chuvas, descargas elétricas simulando ali os raios, né? Coisas que acontecem até hoje. E os gases que eles colocaram eram os gases considerados da Terra primitiva. Então repare que eu tenho, claro, vapor d'água, eu tenho hidrogênio, eu tenho gás carbônico, eu tenho metano, amônia, nitrogênio. E o que impressionou demais foi que dentro desse contexto, desse experimento ali, o compartimento atmosférico sofrendo ação de raios, luz simulando ali a radiação solar, surgiram, então após alguns dias de experimento, houve a formação de algumas moléculas simples, de alguns aminoácidos. Mais para frente, 2008, essa pesquisa ela foi refeita e, de fato, acharam mais aminoácidos ainda, dando força para a teoria da evolução química. Já foram feitas simulações pegando aí atmosferas próximas a regiões com alta atividade vulcânica e conseguiram também produzir moléculas orgânicas, dando força para essa teoria da evolução química. Então, se você me pergunta, professora, dessas três que a gente vai encontrar aí nos livros, quais que têm mais força na comunidade científica? A gente fala de evolução química. A gente parou aqui? Não, vão surgindo novas evidências. Será que, na verdade, essa primeira molécula não seria um RNA e não um aminoácido? A teoria do mundo do RNA, onde a primeira molécula teria sido um RNA pela ampla capacidade que o RNA tem de formar proteínas, em algumas espécies de formar DNA, em outras de atuar ali como uma enzima mais fraca, então catalisando, um catalisador fraco de reações. Considerando as potencialidades do RNA, é interessante pensar de que sim, poderia ter sido ele essa primeira molécula. Então, são algumas evidências, são algumas ideias dentro dessa hipótese. Temos respostas fechadas? Ainda não. O tempo dirá, quem sabe. Fechamos então nossa aula sobre teoria sobre a origem da vida. Espero que você tenha aproveitado e lembre-se, o conhecimento nunca é demais. Tire um momento, estude, reflita, busque novas fontes e, claro, não deixe de tirar uma foto desse quadro para ajudar na sua aprendizagem. Até a próxima. Tchauzinho!